Cara, a verdade é que no passado jogar qualquer coisa no Linux era um verdadeiro saco. É sério, se você quisesse jogar alguma coisa no Linux há pouco tempo atrás, praticamente o que restava pra você era esse Super Mario da Shopee. Não, eu acho engraçado como o Pinguim é tão baixo que ele não consegue nem coletar as moedas. Meu amigo, inacreditável. Olha lá ele morrendo. Esse Mario Kart da AliExpress e esse CS de Chernobyl. Até dava para você jogar algum jogo ou outro do Windows, mas a história era mais ou menos assim. Vamos observar aqui este babuíno do ano de 2010 tentando instalar o GTA San Andreas do Windows no Linux. Vamos observar esse símio. Cara, deixa eu ver se eu consigo rodar esses GTA San Andreas aqui, mano. Eu achei um tutorial na internet, tem só alguns poucos comandos que eu preciso digitar para poder instalar o San Andreas aqui no Linux. Eu vou tentar fazer isso aqui, vamos lá. Só vou demorar um pouquinho para copiar e colar tudo, mas vamos lá. Pronto. Nossa, demorou um pouquinho. Agora é só rodar o San Andreas. Vai. Puta merda. Há uma década atrás, a experiência de jogos no Linux era praticamente essa que eu acabei de falar aqui. Mas será se isso mudou hoje em dia? Mas a verdade é que esse cenário mudou completamente nos anos recentes. É sério, tem até videogame feito com Linux. Esse cara aqui na minha mão é um Steam Deck, que é praticamente um videogame totalmente feito, né, baseado em Linux. Ele é capaz até mesmo de rodar jogos de Windows com uma performance maravilhosa. Mas como isso é possível? Como é que as coisas saíram disso para um baita videogame portátil Linux que roda até mesmo jogos de Windows? É isso que a gente vai entender nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai tentar rodar vários jogos aqui, entre eles Valorant, CS, LoL, Resident Evil 4 e por aí vai. Vamos ver se eles rodam ou não rodam no Linux. E além disso, a gente vai entender um monte de conceito interessante que existe hoje dentro do cenário de jogos com Linux. Então pega um café que nossa história vai ser bem interessante hoje. O primeiro jogo que a gente vai tentar rodar é o Valorant, mas o Valorant não tem versão para Linux. Como é que eu vou rodar o Valorant se ele não tem versão para Linux? E aí que entra a grande beleza de uma ferramenta chamada Wine. O Wine é uma ferramenta que permite que você rode qualquer programa Windows no Linux. Wine significa Wine is not an emulator, ou seja, Wine não é um emulador. Então ele meio que permite você rodar programas do Windows sem necessidade de emulação. E como é que isso funciona se não é um emulador ou algo do tipo? É o seguinte, quando um programa roda em um sistema operacional, na verdade ele está a todo momento fazendo chamadas para a API desse sistema operacional. Por exemplo, se um programa quer desenhar uma janela com um botão, ele meio que fala assim: ô Windows, desenha uma janela com botão. Se um programa quer exibir um círculo na tela, ele chega para o Windows e fala: ei Windows, exiba um círculo na tela. Se ele quer escrever em um arquivo no disco, ele chega e fala assim: ei Windows, escreva um arquivo no disco. Então os programas têm essa camada de comunicação com o sistema operacional. E o que o Wine faz é o quê? O Wine trabalha como um tradutor. Então ele pega um programa e na hora que o programa está rodando no Linux, aquele programa de Windows está rodando no Linux e fala assim: ei Windows, desenha uma bola na tela. O Wine vai pegar essa chamada e vai chamar uma chamada equivalente a essa, só que no Linux. E aí o programa Windows consegue rodar praticamente nativamente no Linux graças ao Wine. Só que é claro, isso não é perfeito. Existem certos programas mais complexos que não rodam muito bem ou 100% no Wine, porque o Wine é um tradutor praticamente. Então nem sempre ele vai traduzir perfeitamente e nem sempre vai existir uma chamada de API equivalente no Windows e no Linux. Então aí eu posso citar vários exemplos de programas que não rodam muito bem via Wine no Linux, como por exemplo o Photoshop, o Excel e por aí vai. Mas a verdade é que o Wine quebra um galho muito bom. E isso permite que a gente rode muitos jogos de Windows diretamente no Linux sem perder praticamente nenhuma performance. Por quê? Porque o Wine não emula, ele só faz meio que traduzir as chamadas, as APIs do sistema operacional. E esse processo é muito rápido. Então, sabendo disso, vamos tentar baixar o Valorant aqui agora. Então, beleza, o Valorant não tem para Linux, mas com o Wine eu acho que eu consigo rodar ele, né? E a verdade, meus amigos, é que eu não consigo rodar o Valorant no Linux. Mesmo com Wine, mesmo com qualquer outra tecnologia que fosse inventada aí. Por quê? Porque o caso do Valorant é um caso específico. O Valorant tem um anti-cheat
para impedir hackers no jogo, que é extremamente intrusivo, ele roda a nível do kernel da sua máquina. Então ele foi muito bem desenhado para rodar só em Windows. É sério, o anti-cheat dessa bodega aqui é praticamente um vírus. Você instala o Valorant no teu PC, não, é tipo isso, você instala o Valorant, instala o Vanguard, que é o nome do anti-cheat dele, né? Que é praticamente um spyware, que vai ficar espiando qualquer coisa que tu faz no seu PC. É bem bizarro mesmo. Então, por causa dessa peculiaridade do Vanguard, não vai rolar a gente rodar Valorant no Linux. Então vamos tentar o LoL, né? Que é outro jogo aí da Riot, a mesma criadora do jogo Valorant. E é bem popular o LoLzinho, né? Vamos tentar rodar o LoL também, talvez funcione. Eu vi alguns vídeos do GeoLinux lá do passado, que ele conseguia rodar o LoL tranquilamente, com uma performance muito boa no Linux. Mas a verdade, meus amigos, é que também não vai rolar. Por quê? Porque recentemente a Riot adicionou o Vanguard, sim, aquele maldito anti-cheat que eu tava falando há pouco tempo atrás, também no LoL. Então isso inviabiliza completamente a gente rodar tanto o Valorant como o LoL no Linux. E sinceramente eu não vou nem culpar o Linux aqui, tá? Porque se não fosse esse Vanguard maldito, rodaria tranquilamente todos os dois jogos, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu posso te dizer que hoje em dia o maior problema que o Linux tem com jogos são os anti-cheats. Inclusive tem um site bem legal que é o Are We Uncheat Yet, que praticamente tem uma lista de jogos que tem anti-cheat que rodam ou não rodam no Linux. Por exemplo, tem uma série de jogos aqui bem famosos que não rodam no Linux por causa do anti-cheat. Entre eles o Fortnite, o Battlefield 2042, o Rainbow Six e por aí vai. Mas também tem uma série de outros que tem anti-cheat e mesmo assim rodam no Linux. Por exemplo, o Halo, o Apex Legends, o DayZ, o Dead by Daylight e por aí vai. A verdade é que hoje em dia a maior parte dos anti-cheats já tem suporte a Linux. É questão que as desenvolvedoras às vezes só simplesmente não querem ligar esse suporte ao Linux. Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte: o Apex Legends ele utiliza o Easy Anti-Cheat e roda no Linux. Porém, o Fortnite também usa o Easy Anti-Cheat e não roda no Linux. O anti-cheat já tem suporte ao Linux, porém, por uma decisão do dev, o jogo simplesmente não vai rodar. E aí a alternativa para muita gente, para jogar jogos como Fortnite, como PUBG no Linux, é utilizar serviços como o Xbox Game Pass Cloud e o GeForce Now da Nvidia. Mas vamos falar de coisa boa agora. O panorama muda completamente quando a gente começa a falar sobre a Steam, a maior loja de jogos do mundo. A Valve, que é a empresa que mantém a Steam, já vem investindo no Linux há quase uma década. Praticamente eles investiram milhões e milhões de dólares em criar soluções que permitem que jogos Windows rodem no Linux. A Valve desenvolveu uma ferramenta chamada Proton, que é uma ferramenta que permite que você rode jogos de Windows diretamente no Linux. E o mais legal, isso está disponível em todas as distros Linux, não só no Steam Deck. Inclusive, esse Steam Deck aqui, atualmente, ele roda, se eu não me engano, é um Arch Linux. Ele roda um sistema customizado da Valve chamado SteamOS. E o Arch Linux é praticamente a mesma base do Big Linux. Graças a tecnologias fantásticas como o Proton, o DXVK e o próprio Wine, que existem em todas as distros Linux, praticamente hoje a maior parte dos títulos que existem na Steam estão disponíveis para Linux. Mesmo que aquele jogo em específico não exista para Linux, ele pode muito bem rodar em Linux graças a essas tecnologias que eu citei. E uma forma muito fácil de você saber se um jogo roda ou não roda em Linux, entrando no site ProtonDB. Então, por exemplo, logo aqui de cara eu já vejo que jogos como GTA V rodam tranquilamente no Linux, o Fallout 4 também. E que tal um título mais de peso aí? Por exemplo, Red Dead Redemption roda tranquilamente também no Linux graças ao Proton. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui trabalhar com jogos dentro do meu PC Linux foi ativar o Steam Play nas configurações da Steam. Isso permite que jogos de Windows rodem no Linux, pois a Steam vai começar a trabalhar com tecnologias como o Proton para fazer essa conversão. E o próximo jogo que a gente vai tentar rodar aqui é o CS2, o antigo CSGO, que olha que legal, ele tem versão nativa para Linux, então não foi problema nenhum, instalei, rodei e joguei tranquilamente aqui o CSzinho. Outro jogo muito bom aí, concorrente direto do LoL, é o Dota, e o Dota também tem versão nativa para Linux, sem necessidade de utilizar ferramentas como o Wine ou o Steam Play. Rodei e joguei tranquilamente o Dota também aqui no meu PC. O próximo aqui é um desafio um pouco mais parrudo para o Linux. Eu vou tentar rodar o Resident Evil 4, que foi um grande lançamento que saiu aí ano passado, que só tem versão para
o Windows, tá? E aí a gente vai tentar rodar aqui ele tranquilamente utilizando o Proton da Steam. Então eu só precisei praticamente instalar o jogo, fazer algumas configurações, simplesmente abrir aqui ele e tá rodando perfeitamente, a performance tá excelente. Esse jogo aqui ele tem um consumo gráfico bem alto em qualquer PC, é um jogo com os gráficos bem bonitos, é um jogaço. E tá rodando perfeitamente no Linux. Olha que coisa legal, né? Olha que evolução. Bom, agora vamos tentar rodar o GTA 4, é um jogo um pouco mais antigo. Eu peguei ele propositalmente, tá? Por ele ser mais antigo mesmo. Vamos ver como é que o Proton se sai rodando um jogo um pouco mais antigo. Foi como esperado. Olha só como tá rodando muito bem aqui o GTA 4. Cara, foi muito simples. Foi só instalar o jogo e rodar também. Bem parecido com o processo do Resident Evil 4. Olha que beleza. Cara, assim, sinceramente, minha opinião, eu acho o GTA 4 o melhor GTA que tem, tá? Até mesmo melhor do que o San Andreas. A história é simplesmente maravilhosa. Eu recomendo para quem nunca jogou, joga aí o GTA 4. E me perguntaram no vídeo passado qual é o melhor livro sobre Linux para iniciante. Cara, eu recomendo esse livro aqui, ó, Linux para Leigos. Eu vou deixar o link dele aí no primeiro comentário fixado, o link para Amazon. Esse livro vende lá na Amazon e na minha visão ele é o melhor livro para iniciantes em Linux, tá? Então se você está procurando uma boa literatura, eu recomendo esse livro aí. Além disso, também vou deixar no comentário fixado o link para esse meu fone aqui, que é excelente o custo-benefício dele, e também do Steam Deck, caso você tenha interesse em comprar um Steam Deck. E aí você deve estar se perguntando, cara, como é que eu rodo jogos de outra loja? Você falou muito bem da Steam, mas e se eu tiver jogos em outra loja, tipo a Epic Games ou a GOG? Calma, o seu problema já está resolvido. Um brasileiro, olha que legal, de novo os BR representando aí no mundo do Linux, tá? Um brasileiro desenvolveu uma ferramenta chamada Heroic Game Launcher, que é basicamente uma ferramenta que meio que simula o Proton da Valve, vamos dizer assim, tá? Para outras lojas. Então, por exemplo, eu vou pegar o Rocket League, que é um jogo que só tem na Epic Games Store. E aí, como é que eu faço para rodar o Rocket League no Linux? Eu instalo o Heroic Game Launcher, que eu achei tranquilamente na loja do Big Linux aqui. Ele roda em qualquer distribuição Linux. Depois, foi só logar na minha conta da Epic Games aqui, direto pela interface do programa, que é bem simples de entender. Depois que eu loguei na Epic Games, tá aqui, ó, já tá aparecendo os meus jogos. E aí, é só instalar o Rocket, bem simples, e abrir. Tá aí, tá rodando. Olha que coisa fácil, até mesmo jogos de outras lojas podem rodar tranquilamente no Linux, cara. O Heroic, ele utiliza uma série de outras tecnologias por baixo dos panos para fazer isso aqui acontecer, mas é uma baita ferramenta criada por brasileiros. Olha que massa isso. E isso aqui serve para várias outras lojas, inclusive isso serve para aplicações que não estão em nenhuma loja. Vou dar um exemplo. Eu gosto bastante de jogar o famoso World of Warcraft, mas uma versão específica do World of Warcraft, que é a 3.3.5, que só tem servidores privados. Eu jogo, por exemplo, um servidor do Armane, e aí eu consigo, por exemplo, baixar esse jogo. Esse jogo aqui, ele não tem nenhuma loja, ele é só um executável do Windows, como você pode ver. E como é que eu faria para rodar esse cara no Linux? Muito simples, eu posso colocar ele aqui dentro do Heroic, por exemplo, e tá aí, abriu. Posso jogar agora o meu Ozinho direto aqui dentro do Big Linux. Olha que massa, né? E a verdade é que se você quer migrar para Linux e quer saber se os jogos que você joga têm suporte para Linux ou não, via Proton, via qualquer outra coisa, dá uma pesquisada no Google, dá uma olhada no ProtonDB sempre, tá? Você joga um jogo específico, sei lá, você joga 3 jogos específicos. Pesquisa esses jogos no ProtonDB ali, esse site protondb.com, e vê se eles rodam ou não, se eles têm suporte ou não ao Linux, né? Também tem outra plataforma muito boa para você ver o suporte de jogos no Linux, que é o Lutris, tá? O Lutris, ele inclui inclusive jogos que não estão na Steam. Então você consegue pesquisar aqui na página do Lutris qualquer outro jogo que você joga e que você consegue ver também a compatibilidade dele com Linux. Então parece, né, que o cenário para Linux parece, né, que hoje em dia o cenário para jogos do Linux está bem diferente do que eu expliquei no início do vídeo, né? No passado era mais ou menos daquele jeito ali mesmo, mas hoje está bem melhor, cara. Hoje o Linux é um baita sistema operacional para jogar, tá? Eu particularmente não tive nenhum problema aqui em relação a jogos. Tudo que eu jogo praticamente já tem o suporte direto ali dentro no Linux. Então super tranquilo para mim essa migração, mas é sempre bom conferir se os títulos que você quer jogar já estão disponíveis para Linux ou não, tá? E a verdade, cara, é que tem muito jogo aí que roda melhor no Linux do que no Windows, mesmo com a camada de conversão, né? Tem um sistema operacional, pela última vez que eu vi por aí, um amigo meu comentou comigo, que tem o OpenSUSE, se eu não me engano, que é uma distro Linux aí, que
que ela tá com um kernel bem otimizado e alguns jogos chega até mesmo 20 a 25 FPS a mais do que aquele mesmo jogo no Windows. Ele fez alguns testes com o Tomb Raider, por exemplo, com o Doom, e cara, foi surpreendente na minha visão. E aí, qual é a tua experiência com jogos no Linux? É boa? É ruim? O que você acha? Deixa nos comentários aí e eu te vejo num próximo vídeo.